Boa noite a todos. Agora vamos à página, né? Tão esperada. Luz acesa. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogues sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faze o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes. Do livro Vigiai e Orai, Irmão José. Né? Eu acho que essa página a gente pode fazer ela bastante tempo, todo dia de manhã, né? É um bom começo. Né? Para a gente sempre lembrar que Deus está do nosso lado toda hora, todo instante. Né, e acordar de manhã, ler uma página, ir para o trabalho, né, e seguir em frente o dia todo, se dá maior gás para a gente. Né? Boa noite a todos, boa palestra. Senhor Jesus, amado amigo, amado mestre, novamente aqui estamos em tua casa. E quantas vezes voltamos, trazemos conosco a alegria de podermos aqui estar. Que satisfação, Senhor, estarmos aqui unidos, todos nós temos a certeza absoluta de que estás no leme. Enquanto estiveres no leme, nós estaremos seguros. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa esperança. Esperança de que dias melhores virão e que nós teremos em nossa cidade, em nosso país, a paz que almejamos. Por isso retornamos a cada quarta-feira, elevando os nossos pensamentos a Ti, Senhor, como neste momento faremos, recitando a prece que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E assim, Senhor, com os nossos corações elevados, eu te peço a permissão para que, em nome dos nossos guias e protetores, acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos dar como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós teremos o estudo da noite com o nosso irmão Marcelo. Muita paz a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre o casamento. É um tema que nos foi dado anteriormente. E como quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar, essa é a terceira vez em menos de um mês e meio que a gente versa sobre a mesma temática. Então, eu substituí minha esposa no CERJ, numa reunião pública
na terça-feira, na parte da tarde, estendi o horário do meu almoço, fui até lá, conversamos sobre o tema e voltamos para o trabalho. Anteriormente, a gente produziu a mesma temática numa outra instituição e agora estamos aqui para conversar sobre o eixo central, que é o casamento. Na verdade, a nossa proposta é trazer um conjunto de reflexões. Costumo dizer assim, quando a gente traz a mensagem espírita, a mensagem não nos pertence. Talvez o colorido seja muito nosso, mas a mensagem a gente busca ser o mais fiel possível aos postulados, para que não seja uma mensagem objeto de interpretação, e sim que a gente a absorva conforme a fonte. Mas por uma coisa ou por outra, e nós conversávamos, inclusive, aqui antes, no início, né, a gente estava tendo um diálogo aqui bem legal, e a nossa conversa era em cima do que a gente chama de princípios doutrinários, que é o que o CERJ, o órgão federativo do Estado, na qual essa instituição está vinculada, o movimento espírita, ele é organizado. Então, existe uma instituição em Brasília, que se chama Federação Espírita Brasileira, e a Casa Máter do Espiritismo no Brasil, e ela, então, ela busca acender luz através de diretivas para os estados do Brasil. O Rio de Janeiro é um desses estados, e também tem um órgão filiado a esse órgão federativo central, em Brasília, que é o órgão federativo do Estado, que tem o nome de Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E as instituições espíritas do Rio de Janeiro ficam, então, ligadas através desse órgão federativo do Estado, e é assim que o movimento espírita se comporta, é assim que nós trocamos informações entre nós, e é dessa maneira, então, que a gente consegue visitar qualquer uma outra instituição espírita e encontrar ali as mesmas características, de maneira que o espiritismo possa ser, banhando-nos, então, a gente encontra os mesmos princípios. Princípios esses que precisam ser estudados. Então, para que isso fique fácil de tangibilizar, porque às vezes fica muito teórico, eu vou trazer aqui uma história de um músico que ele andava à noite pela rua e o céu completamente enegrecido, a abóbora celeste salpicada de estrelas e uma lua refletindo majestosamente o brilho do sol. E ele andava algo cabisbaixo, genuflexo, reflexivo, mas passa por uma mulher, e aquela noite maravilhosa, ele então deseja boa noite para a mulher. E a mulher diz assim, bom, mas a noite está bela, de olhar fixo no éter. Ele olha para ela, se dá conta que a mulher era cega, olha para o céu e diz assim, nossa, a noite está belíssima, senhora. Ela, pena que eu não posso enxergar. E ele, que já estava ficando surdo, músico, tomado de compaixão, nunca havia visto a mulher na vida. Toma a mulher pelos braços e disse assim, você gostaria que eu lhe apresentasse uma noite de luar? E ela, mas isso é impossível, eu sou cega de nascença. Se ainda fosse um outro que perdesse a visão, poderia recordar, de boa memória, se lembrar, mas para mim é impossível, porque eu já nasci cega, de maneira que o senhor não teria como me mostrar uma noite de luar. Mas eu posso tentar? Sei, bom, nunca havia visto um ao outro. E o homem então toma a mulher pelo braço, leva à sua casa ali perto, e chegando nos aposentos, num cômodo aonde estava ali o seu piano de cauda, ele abre a janela, deixa que a luz trapezoidal beije o piano preto, senta a mulher ao lado dele, ele então acomoda-se, olha para aquele astro iluminado, completamente prateado, belíssimo, respira, fecha os olhos como que fixando aquela imagem que ele acabava de buscar no céu, põe as mãos por sobre o piano e toca. A música Sonata ao Luar, o músico Ludwig van Beethoven. O que a gente quer trazer com essa história? Quando a gente conhece a música, escuta a música, ela é belíssima. Mas quando a gente conhece a história por sobre a qual a música foi feita, a mim me parece que ela fica mais bonita ainda.
De maneira que assim são as coisas na vida. A gente precisa conhecer a história, nos remetermos ao princípio das coisas. Estudar doutrina espírita sem não nos remetermos à base, sem a investigação do alicerce, nós ficamos então na superfície. É como alguém que transmite a informação que recebeu. Eu costumo dizer que, didaticamente, transmitir algo complexo, com complexidade, não logra êxito nenhum. O bom professor é aquele que transmite algo complexo com simplicidade. E é curioso, porque para fazer isso você precisa dominar o tema. Se você não domina o tema, você transmite a informação do jeito que você recebeu. Você não domina o tema. Então você não consegue buscar ali palavras que sejam palavras sinônimas, você não consegue. O teu apelo didático fica baixinho, porque você não conhece. Então você também fica igualmente circunscrito. Agora, no momento em que eu conheço o tema, então eu consigo criar em cima dele, eu consigo diversificar, de maneira que a informação chegue no padrão do outro. Já dissemos isso aqui algumas vezes. O responsável pela comunicação é sempre o emissor, nunca o receptor. Então, se eu digo alguma coisa aqui que vocês não entendem, a responsabilidade é minha. Eu vou precisar mexer no verbete, a maneira, a palavra que eu uso. Se aquela palavra é uma palavra de pouco uso, então eu vou usar aquela palavra para sofisticar, para empolar a minha voz, completamente desnecessário. Eu preciso me comunicar. Se a mensagem não chega, e às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas eu digo isso para ela e ela não entende, ou para ele, parece que não está entendendo. Procura mudar a maneira de falar. Procura observar mais o outro e dizer as coisas de maneira que o outro entenda. E isso tem tudo a ver com as relações da temática da noite de hoje. A gente trouxe aqui uma brincadeira em cima dessa questão do volvendo ao conceito. É uma brincadeira mesmo. Na faculdade, às vezes a gente dava aula para crianças, em preparatório para o colégio militar. E colocou vírgula na conta, parece que até hoje a gente fica meio assim, né? Então, se eu perguntasse assim, né? Quanto é que é 2,5 dividido por 0,5? 2,5, botou vírgula aí, já começa, meu Deus, que complicação, botou fração no meio, e aí fica, e agora como é que vai ser essa conta? Porque 2,5 dividido por 0,5, né? E olha só que interessante, existe uma propriedade matemática que a gente conheceu no ensino fundamental, essas coisas mexeram um pouco, mas o princípio é o mesmo, né? Que é justamente a distributividade. Se eu tiver 2,5 e multiplicar por 10, eu vou achar quanto? 25. Se eu pego 0,5 e multiplico por 10, eu vou achar quanto? 5. E agora, se eu divido 25 por 5, eu acho quanto? Aí ficou fácil, não ficou? E o conceito que eu usei para fazer a conta foi um conceito que está no ensino fundamental. E às vezes o sujeito vai para a faculdade e não sabe fazer essa conta. Por quê? Porque aqui, aí a gente costuma dizer assim, e aqui é o objeto da atenção, onde a gente quer realmente chamar a atenção. Ah, isso é básico. Ah, isso é básico. Como se a palavra básico fosse pueril. Não, lê do engano. Isso é básico porque isso faz parte de um fundamento, é o alicerce. Tomo fundamental. O que é fundamental não significa que seja simples, nem muito menos simplório. E eu, às vezes, eu não estudo doutrina espírita, não entendo o simples, e aí eu parto para o complexo e eu faço um juízo de valor sem o entendimento da origem. Vou dar um outro exemplo, que não está aqui no slide, que me ocorreu. A minha irmã é professora de inglês. Então eu disse assim, mas Denise, me explica aqui uma coisa. Como é que você consegue dizer, lecionando inglês, como é que você consegue definir advérbio? A definição de advérbio é uma palavra invariável, portanto que não sofre variação, ela está meio molhada e não meia molhada. A metade dela só está molhada. Não, meio é advérbio de modo.
Né? Então, se é advérbio de modo, é invariável. Então, ela está meio molhada. Também não vai concordar com molhada, porque meio é um advérbio. Então, advérbio é uma palavra invariável, portanto, não sofre variação, que modifica o adjetivo e o próprio advérbio. Aí ele não entendeu nada, porque ele não sabe o que é adjetivo. Então, ele acha, e também muito menos sabe o que é verbo. Tudo aquilo que termina com AR é verbo, amar é verbo. Aí eu digo assim, o amar faz bem. E aí o amar passou a ser um substantivo. Aí cria uma confusão na cabeça da pessoa. Por quê? Porque ele não sabe classe de palavras. Então, antes de... Olha como é que o conceito... E as coisas não são complicadas. É porque nós pulamos etapas. E como a gente faz isso na escola, a gente também faz isso na vida. A gente pula etapas de entendimento. Que é partir para o que acha ser mais difícil. Não é que é difícil, é porque existe um conjunto de conceitos e de fundamentos que, se eu não os absorvo na integralidade, eu não entendo o que vem depois. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por isso que até hoje, eu tenho 40 anos de idade, nasci em berço espírita, até hoje eu vou a casas espíritas, a gente faz estudo, participa deles, e tem as mesmas questiúnculas. Médium que fuma pode dar passe? Porque porque não entendeu, porque não estudou. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conceito de lar, o conceito de casamento, se eu não observo esse conceito à luz da doutrina espírita, é como se fosse uma árvore de decisão. Escolhi um ramo errado, todo um conjunto de raciocínios que eu passo a fazer estão igualmente equivocados, porque eu não visitei o conceito. Então, o que a doutrina espírita traz para nós? Essa é a primeira questão. O que o Espiritismo traz para nós a respeito do casamento? Se nós somos espíritas, então precisamos beber daquilo que de fato nos alimenta. O que eu preciso? O que o Espiritismo fala sobre essas questões? E eu gosto de usar muito essa metáfora para a gente entender, tangibilizar ainda mais. Quando eu fui para o colégio militar, com 17 anos, um amigo meu, um pai espiritual para mim, ele ia sair do estado, ficar distante. Então, espírito trevoso é assim, já nasce em berço espírita, que é para não arrumar jeito de fazer muita bobagem, ficar ali controlado, né, e tudo mais. Então, ele já me deu um monte de livro para eu ler, para ver se não fica fora do trilho. E uma das iniciativas de não ficar fora do trilho foi me dar o Conduto Espírita e escrever assim, que esse livro represente para você o norte verdadeiro, e escreveu qualquer uma outra coisa. E a palavra norte verdadeiro, esse conjunto, né, eu fiquei muito em cima dele, norte verdadeiro, existe norte falso? Aí, quando eu fui para a Marinha, eu descobri que é verdade, que existe. Que a bússola não aponta para o norte. Isso é. A bússola aponta para o norte magnético. E se o norte magnético está ali, se eu modificar minha posição, cada hora a agulha vai para uma posição diferente. Porque se eu estiver em posições diferentes do planeta, a agulha vai apontar para uma posição diferente. Logo, a agulha aponta para o norte magnético. Para que eu encontre o norte verdadeiro, eu preciso pegar o que a gente chama de carta náutica, observar a latitude e a longitude, a posição exata onde eu estou no planeta, construir uma formulazinha chamada compensação angular, para eu achar o norte verdadeiro, e aí sim eu consigo navegar. Eu costumo dizer metaforicamente que o Espiritismo é o nosso norte verdadeiro, porque as questões do mundo trazem para nós receitas de felicidade que são nortes magnéticos. E aí a gente, com o Espiritismo, faz essa compensação angular. Não conheço nenhuma outra religião na face da Terra que explique justiça e bondade, senão através do pilar da reencarnação. Eu não conheço. É mistério de Deus, que visite a razão, como Kardec coloca para nós com muita propriedade, fé inabalável só é a que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. É a primeira vez que a palavra fé não está associada a artigos religiosos, mas sim ao nosso raciocínio, à nossa capacidade de discernir. No momento em que eu entendo, eu faço um salto de qualidade, saio daqui para cá, mas eu preciso me permitir estudar. De maneira que conversar sobre casamento
é estudar doutrina espírita. Podemos buscar outros autores? Sim, até devemos. Vês de tudo e retens o que é bom. Conselho de Paulo de Tarso, não é de minha autoria. Mas eu preciso ter, para fazer essa compensação angular, saber o que o Espiritismo traz para mim, então, como receita de felicidade. Para isso, a gente tirou 2 questões do Livro dos Espíritos, que trata sobre esse tema, e a gente vai pegar essas 2 questões e a gente vai conversar um pouco sobre elas e fazendo algumas ligações que a gente entende sejam importantes. A primeira delas, não sei se está dando para todo mundo ler, que é a 695. Olha que interessante a pergunta. Ela está dentro de um contexto que, na hora que a gente lê, ela parece muito inofensiva. A Kardec perguntou isso, mas a própria pergunta, a despeito de ser um questionamento, já sugere a nós um conjunto de outras reflexões. Olha o que está escrito ali. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, quer dizer, ele explica, na ótica de Kardec, que é quem faz a pergunta, o que é que ele entende por casamento. Isto é, a união permanente. Não é como um macaquinho ou uma ave que sai posando cada hora de galho em galho. Né? O amor não é uma bica gotejante que eu coloco lá a minha caneca, parou de gotejar aqui, agora eu vou buscar o outro para gotejar. Quer dizer, a relação, a maneira como eu enxergo essa questão do amor está implicitamente ali na pergunta. Quer dizer, a união permanente de 2 seres, e a caixa alta fomos nós quem colocamos. É um progresso na marcha da humanidade. Portanto, a união permanente entre 2 seres é um progresso. De maneira que observar o casamento, eu tenho amigos que dizem assim, vivem assim, inclusive, somos casados, mas cada um no seu imóvel. Eu moro na minha casa e ela mora na casa dela. Aí eu fico, é como uma família que tem várias televisões, né? Se as pessoas não conseguem compartilhar, a que ponto a gente chega? Eu não consigo compartilhar com o outro. Então eu pego a sujeira e eu escondo para debaixo do tapete. É como alguém que tem sinusite e toma remédio para dor. Ela cura, mitiga o efeito, mas não combate a causa. Então eu consigo estar bem, mas é aquele verniz social. Dentro de mim mesmo, as minhas questões, eu não consigo resolver, porque não há o vínculo. E o vínculo, como a união permanente, a própria pergunta já sugere a definição em si mesma. O casamento é a união permanente, união. Então, se eu vivo com alguém, eu busco conviver. Ou seja, partilhar das emoções, das dificuldades. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição. Mas, para tanto, precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. O que é essa palavra vicissitude? Que só a espírita fala, né? Palavra vicissitude. Então, o que é vicissitude? É o engarrafamento, é a escova de dente que um deixa aberto, o outro deixa fechado, é o café, porque são as coisas pequenas, né? E, de fato, assim, quem é fiel no pouco será no muito. Eu li um cartaz subindo aqui sobre essas questões do casamento, né? Que daí falava assim, deixa para lá. E, de fato, a gente acaba se importando muito com o que o outro faz e só vendo o lado negativo da vida do outro. O deixar para lá não é deixar à deriva, mas é dar ao problema a importância que o problema merece. Aliás, até a palavra problema no trabalho a gente gosta de substituir muito por oportunidade. Aí eu encontrei aqui uma oportunidade. Então, na relação existem muitas oportunidades. E eu dou àquela oportunidade a atenção que ela merece, nem mais nem menos. Então se eu identifico um determinado cenário em casa, um problema familiar qualquer, eu vou gastar 1/3 do tempo no máximo discutindo o problema, porque o problema representa lições aprendidas, e 2/3 dele com foco na solução, que é o que importa. Só que, às vezes, nós ocidentais, a gente faz o contrário, né? A gente fica a maior parte do tempo discutindo o problema e, no finalzinho, é que a gente, às vezes, remenda alguma coisa como proposta de solução. Ou, então, aqueles que falam e o outro só ouve. E daí, no final, você diz, mas eu dialoguei com ele, eu dialoguei com ela. Então, o diálogo não é monólogo.
E Kardec continua, que são perguntas teoricamente que a gente diz, mas isso aí é óbvio que é assim. Remete justamente àquelas reflexões que a gente comentava. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? O que acontece se a gente vai abolir o casamento, então? Essa pergunta remete à questão do sexo livre. Eu, no ponto de ônibus, outro dia, uma menina virou-se para outra e disse assim, mas eu beijei 38 bocas. Eu nunca havia visto a menina da vida, mas eu falei, meu Deus do céu. E eu olhei para ela, menina novinha, bonitinha, devia ter uns 16, 17 anos de idade, e ela contava aquilo como se fosse um troféu. Mas minha filha, você no mínimo a quantidade de germe que tu trocou aí com esse monte de boca que você beijou. Ela, você é careta. Eu falei assim, não, você não tem no mínimo noção de higiene daí, né? Não tem. E outra, não se respeita. Quando Jesus ensina para nós assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é porque na vida a gente só dá o que tem. É a mulher melancia, a mulher pera, a mulher virou um objeto, uma fruta, algo que se come. E a pessoa se coloca na posição de um objeto. Então, o que ela está trazendo? Ela não quer ser respeitada. Ela quer ser vista naquele simbolismo daquela fruta que se come, é o desejo. Só que todos nós somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus para inspirar amor. Só que ele acha que não consegue inspirar amor, ela. Então, inspira sensualidade, porque quer chamar a atenção. É o grotesco. A despeito do grotesco, tem uma história muito significativa, chama-se A Carroça Vazia. Se eu não me engano, está no livro aí para o resto da vida. Esses que a gente lê assim quando faz culto cristão no lar, né, em casa. E a história era a história do Pedrinho, que a família muito visitada, estava o Pedrinho lá, a família era visitada, então a visita ficava na sala, né? E o Pedrinho para baixo e para cima, e senta no colo da visita, e esbarra na mesa de centro, e derruba aquilo, e vai para um lado e vai para o outro, e se esfrega ali nas pessoas para poder sentar no meio de um com o outro, depois levanta rapidinho. Esse era o Pedrinho. E a mãe está olhando para o comportamento do Pedrinho. Família muito visitada, recebeu uma outra visita, toma o Pedrinho para lá e para cá, e senta com um, e corre, derruba as coisas. A mãe resolveu comentar com o pai, o avô da criança, contou o assunto, e o avô, não, deixa o Pedrinho comigo. Numa das vezes que a família foi visitada, aí o avô disse, meu neto, venha cá. Aí levou a criança para os fundos da casa. E os fundos da casa era assim, era um quintal muito grande, com uma ribanceira. O final da ribanceira possuía árvores perfiladas, cuja copa escondia uma estrada. E o avô disse assim, meu neto, o que você ouve? A criança se sentiu desafiada. O que você ouve? Ele apurou os ouvidos. Vovô, eu ouço uma carroça. Muito bem. Um novo desafio. Essa carroça está cheia ou está vazia? Aí ele apurou mais ainda os ouvidos. Bom, vovô, pelo barulho que ela está fazendo, ela só pode estar vazia. E ele concluiu, pois bem, assim somos nós, as pessoas. Quanto mais barulho fazemos, menos possuímos por dentro. Ser humano humilde, ele não precisa fazer propaganda de que ele é humilde, botar um cartaz, um adesivo na testa. A simplicidade, a pessoa que é simples, ela não precisa. As nossas virtudes não exigem propaganda. Elas são o que são. As nossas conquistas, elas exalam de nós como um perfume que a gente põe. Ninguém precisa fazer propaganda das virtudes que conquistou. Esse é o nosso comportamento. E esse comportamento deve estar nas relações humanas. Portanto, a pessoa que busca o grotesco, a exemplo da mulher fruta que a gente está citando, tem o caso dos homens também, somos almas, né? E estamos estagiando em sexualidades, mas somos espíritos. Não é um decesso, nem um privilégio de determinadas mulheres, não. Isso está na sociedade humana. Até porque a mulher que se movimenta assim, tem o homem por detrás que a apoia. Então, existe um binômio aí nessas questões, que nem é o objeto do nosso estudo, mas é uma base para as nossas reflexões. Quer dizer, a gente acha que não consegue inspirar amor, mas nós podemos inspirar amor, porque somos filhos de Deus.
E aí a gente se equivoca com determinadas posturas. E essas posturas, na vida conjugal, elas se remetem ao amor livre. Então é um casal que, eventualmente, o namorado e a namorada, e eles se permitem ter outros relacionamentos e depois eles voltarem para o relacionamento anterior. Quer dizer, como é que a sociedade vê isso? Com os olhos da sociedade. Nós, espíritas, vemos isso à luz da doutrina espírita. Por isso que é importante estudar, ter o conceito. Por isso que está ali na pergunta lá, que é, na verdade, a resposta seria um regresso à vida dos animais. A águia, gente, enxerga muito melhor do que a gente. O cachorro tem um olfato fabuloso. Determinados insetos percebem o deslocamento das moléculas do ar e se movimentam, fugindo do perigo, com um nível de precisão enorme. Mas a raça humana tem um atributo que modificou a face da Terra. Chama-se inteligência. De maneira, então, que nos parece que não somos nem mais animais, pertencemos a um outro reino, o reino hominal, o reino dos homens. Porque a inteligência traz para nós um discernimento, uma capacidade de entender o certo do errado enorme. E essa inteligência é a que devemos usar para discernir as coisas. Quando a gente fala de união, está escrito assim: e se ligará a sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Isso é um objeto de desentendimento. Nós somos individualidades, indivíduos. Cada humanidade tem 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Cada um de nós pensa de um jeito. Até as pessoas que gostam da mesma cor, cada um gosta daquela cor em tonalidade. A mulher consegue enxergar 16 milhões de cores, né? O homem eu acho que é 8, alguns 16, né? Não, isso daí é verde água. Eu falei assim, meu amor, eu aprendi na faculdade que água não tinha cor. Então, mas como pode ser verde água, né? Mas é verde água, é azul bebê. Eu falei, mas bebê não é azul, eu não consigo entender. Mas é azul bebê, brincadeira. Então as mulheres têm um espectro de visão das cores enorme. E por esse motivo, quando dizem que gostam de azul, eu fico assim, meu Deus, a paleta de azul dessa mulher deve ser assim umas 3.000 cores, né? Eu vou dizer que gosto de azul, qual será que é o meu azul, né? Provavelmente deve ser bem diferente do dela, né? O dela tem muito mais rebuscado, e tem degradê, e por aí vai. O meu não. Tem cores como magenta. Vocês conhecem magenta? Ah, tem a magenta. Tem aqui uma outra cor também, é fúcsia. Meu Deus, só mulher sabe o que é. É porque eu aprendi com uma. Pensem vocês que eu sei, não. Aprendi com uma, fúcsia. Só mulher sabe o que é isso. Então, rosa. O rosa choque eu acho que eu ainda sei discernir, né? Mas às vezes eu me confundo se é rosa ou se é salmão. Eu sei que por uma coisa ou por outra, se as cores, cada um elenca dizendo o nome, tem tonalidades diferentes, que dirá no comportamento. Então, os gostos são diferentes. Nós somos pessoas com características diferentes. É um ledo engano querer que o outro haja segundo o nosso entendimento, segundo a nossa natureza. Isso é uma infantilidade emocional. Aliás, nas relações humanas isso é muito comum. Eu entendo aquela virtude muito importante para mim. E aí eu projeto aquela virtude no meu namorado ou na minha namorada. E aí eu acho que o outro tem aquilo que eu gostaria que ele tivesse. Quando eu entendo ou quando eu descubro que não tem, aí eu digo assim, eu me decepcionei com você. Isso é uma tolice. Porque ninguém se decepciona com ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém é excepcional. Só Jesus foi excepcional. Nós somos todos espíritos de terceira ordem. Está muito bem definido entre as questões 100 e 113 do Livro dos Espíritos. 10 classes, 3 grandes ordens. Então, eu quando leio lá, eu me enquadro no de terceira ordem. Os de segunda são os espíritos bons, que se caracterizam unicamente pelo desejo do bem. Basta que eu pense assim, a minha sogra vai me pagar, já não sou mais bom. Pensei uma vez, já perdi, já era.
E a outra, que é a classe primeira, que é de espírito puro, desprendimento total da matéria. Só Jesus tem esse selo de qualidade aí. Como eu não sou um Bezerra de Menezes, nem sou um Jesus, então só sobra mesmo o resto lá, a farinha do saco lá. Então eu sou espírito de terceira ordem. Estou lá na classe dos batedores, dos baderneiros. Às vezes eu vou discutir um assunto com a minha esposa para o negócio não pesar tanto, eu já peso a mão para o outro lado, já sou irônico, sarcástico. Costumo dizer o seguinte, a gente me vê aqui fazendo palestra, nós vai comer 1 quilo de sal lá comigo. Minha mulher que me conhece, sabe como é que eu sou. Então, às vezes a gente representa um personagem, mas na nossa vida de relação, como a de todo mundo, tem as mesmas dificuldades. Todos nós vivenciamos, somos todos espíritos imortais. Portanto, temos todos dificuldades. De maneira que é infantil, emocionalmente falando, eu me decepcionar com alguém. Porque ninguém é excepcional. Eu já começo a trazer para mim um fator de maturidade. Maturidade emocional. Se entra uma pessoa que me chama de honesto, eu sou honesto porque a pessoa me chamou? Não. De maneira que nós não somos também a opinião dos outros. Ah, mas ela disse isso para mim, ou disse isso de mim, ele vai ver, ou ela vai ver. Que tolice! Quer dizer, eu me importo tanto assim? Eu sou o que o outro pensa que eu sou, ou eu sou o que eu realmente sou? Ou o que eu busco ser? E isso se projeta na vida de relação de uma forma que cria dificuldades que tais. Porque eu espero que a minha mulher seja ou haja daquela forma, só que ela vai agir segundo a natureza dela, e não segundo a minha maneira de ver a vida. E é uma arte no relacionamento, na convivência, eu entender o outro. Isso tem um nome, chama-se indulgência, colocar-se no lugar do outro. Por que ele entendeu desse jeito? Por que fez daquela maneira? Por que agiu? Por que traiu, que a gente vai falar um pouco sobre traição também? Quer dizer, o que levou ele ou ela para ter esse ou aquele comportamento? Existe na Bíblia uma passagem onde uma mulher se apresenta para João Evangelista e ela se desnuda na frente dele. E aí a reflexão de João foi assim: o que eu fiz para que essa mulher tivesse essa atitude? Ele não recriminou a atitude dela. A reflexão dele foi: o que eu promovi nela para que ela tivesse aquele tipo de raciocínio? É Jesus dizendo para nós assim: se alguém te bate numa face, ofereça outra. Mas não é masoquismo, não. Se essa tua faceta, se esse teu lado, se essa tua projeção de ego gera descontentamento no outro, ofereça o outro lado, o lado bom. Não é dar a outra face para a pessoa bater, não. Porque nós não somos espírita, não é masoquista. A proposta é outra. Se esse lado irrita, então mostra o outro, que edifica. É o silêncio. E a vida de relação é cheia dessas questões. E eu só consigo agir assim se eu entendo a proposta do casamento. Se eu entendo que casamento não é cruz. Se eu entendo que ninguém nasce nem convive comigo para a minha redenção moral, que isso também é uma tolice. Ninguém reencarna para ser cruz para o outro, para ser peso para o outro. Eu é que enxergo assim. Porque a dificuldade está em mim. O comportamento equivocado pode estar nele, sim, certamente. Mas em mim está a dificuldade em não compreender. E é mais fácil, então, acusar, do que buscar para si um comportamento correto. É muito fácil. Psicologicamente é fácil acusar as pessoas. Dizer que elas fizeram, se mostrar irritado. Isso é fácil emocionalmente falando. É como alguém que entrega as suas questiúnculas nas mãos de Deus. Ah, eu estou sofrendo assim porque Deus quis. Não. O Espiritismo não ensina isso. Nós somos os artífices da nossa vida. Ou seja, construímos a nossa vida. Aquilo que estamos vivenciando hoje é o resultado direto das nossas ações no passado. E se a gente quer uma vida melhor no futuro, que pense diferente. Pense melhor. Pensar melhor é pensar no bem. E não tem oficina melhor do que vivenciar o bem, senão dentro de casa. É a pessoa que... Lá em casa tinha um problema sério com garrafa de água. E gerava um estresse. Garrafa de água era assim. A pessoa bebia, adolescente não enche garrafa de... Não sei o que acontece.
Não enche garrafa de... Só muda de endereço. E aí, bom, eu aprendi assim. Se você quer que o seu filho arrume a cama de manhã, arrume você a sua. Emmanuel diz, a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Só que eu, vim de um umbral grosso, rastejante, gritei muitos anos para alguém me tirar de lá, fiquei um tempão em tratamento, consegui reencarnar, cheguei aqui, aquele tirano que quer falar, fica quieto, tirano que agora você é outra pessoa, porque nós somos personagens, né? Vem persona, vem do grego, persona, máscara, mas o traço de caráter que eu pretendo ter para mim é outro. Então existe aquele conflito, que é um conflito saudável no sentido do duelo, do que eu pretendo ser e com um conjunto de valores que se apresentam para mim para eu poder trabalhar. Isso eu estou falando de garrafa d'água. E eu chego irritado do trabalho e vejo todas as garrafas d'água. Aí eu resolvi mexer com essa situação. O que eu fiz? Eu comprei... Isso foi de uma tolice. Eu comprei uma geladeira que tinha aquele negocinho de encher água. Só que aquilo só tem 3,5 litros. Se 3 garrafas d'água eles já não enchem, imagina, aquele reserva, todo mundo na hora que ia beber água, encostava o copo ali, eu ficava acompanhando a água descendo. Vocês, que conforto, que maravilha. Quando chegava a minha vez, não sai nada. E eu toda hora tinha que encher aquele filtro. E aquilo foi me dando um nervoso. Eu reuni todo mundo, como se fosse discutir as economias da casa. E eu digo, olha, vocês precisam... E eu já estava exaltado. Existia uma oportunidade para eles e existia uma oportunidade para mim. Porque aquilo me tirou do sério. Só que o nosso emocional não é um controle remoto que a gente entrega para as pessoas. Tinha até um filme assim, né, do cara que... Não tinha um negócio assim? Clique, isso, clique. Então, o nosso emocional não é igual ao filme Clique, que daí eu aperto o botão e as coisas acontecem de acordo com o que está no controle remoto. Então, eu jamais poderia dizer, cônscio de mim mesmo, o seguinte... Ela me irritou. Ele me irritou. Não. Eu me irritei. As pessoas não têm esse poder. Nós é que nos permitimos. Só que eu só consigo esse tipo de raciocínio se eu estudo. Se eu não estudo, eu embarco na falácia do mundo. Eu repito as frases prontas que todo mundo usa. E Joana de Ângeles deixa bem claro para nós, evite o comportamento da massa. Enquanto todo mundo estava indo para o cinema, para o baile, eu estava estudando para fazer prova. E não era sofrimento, é o que eu escolhi para mim com satisfação. Que bom que estou aprendendo. São escolhas, a gente faz escolhas na vida. E as nossas atitudes também. Existem aqueles, a pessoa escolheu ser igual aquele... Tinha um desenho animado... tinha a hiena e o leão, se eu não me engano, e a hiena ficava assim, ó vida, ó azar, e ela reclamava, e estava... É fácil agir assim. É fácil botar a carapuça de coitado, de piegas, de tadinho. É fácil, porque é cômodo. Eu coloco as minhas dificuldades sempre na mão das coisas, das pessoas, das circunstâncias. Mas na hora que eu aprendo a ser espírita, eu entendo que eu sou o artífice. Jesus diz assim para a gente, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois deuses. Um Deus com D minúsculo, vai. Mas vós dois, foi Jesus que disse, vamos respeitar. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha... Talvez não com a qualidade com que ele fez, né? Vamos combinar. Mas dá para a gente fazer. Se ele disse isso para nós, se nós somos filhos de Deus, temos a semente de Deus em nós. Só que eu preciso pensar grande. Pensar grande não é ser ególatra. Jesus não disse assim para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fulano, você sabe matemática? A gente vai tentando, né? Não, eu sei. Agora, você sabe tocar piano? Não sei não. Também não minta sobre suas habilidades. Aquilo que você sabe, diz que sabe. Porque, a despeito de não conseguir ser bom, aí a gente bota a carapaça do bonzinho. Você, olha, na relação, então, escuta aqui, meu filho, isso que você falou, eu não gostei. Porque o problema não está naquilo que a gente fala, mas da maneira como se diz.
problema não está em dizer as coisas. No momento de dificuldade, papai sempre disse assim para mim, né? No momento de crise não se toma decisão. Muito parecido com o que Paulo de Tarso coloca para nós. Na dúvida, abstenha-te. Então, quando o sangue já está ali fervendo, o que é uma tolice, porque a temperatura do corpo é a mesma, você espera, então, você se acalma e depois você discute a questão. Porque a via de regra, quando a gente está exaltado, perde-se o norte e nós projetamos o ego das nossas necessidades infantis, emocionalmente falando. Tem um livro de Goleman, muito interessante, chama-se Inteligência Emocional. Porque antigamente as pessoas inteligentes eram avaliadas, o que é uma grande tolice, graças a Deus isso acabou, pela habilidade de fazer contas, de lidar com questões ligadas às ciências exatas. E, na verdade, a gente descobriu hoje que não é assim. Então, o atleta tem, por exemplo, um tipo de inteligência, chama-se inteligência sinestésico-corporal. Tem na década de 70, tem uma jogada interessante. Eu não era nascido nessa época, mas eu vou dizer para vocês, porque eu vi o vídeo. Estava no YouTube, né? Então, muito bem. Que o Pelé, ele tem um jogo de corpo assim, que ele está correndo com a bola, e ele chuta a bola, e ele, a partir daquele momento, ele passa a caminhar no campo. Como que diz assim para o companheiro, vai lá e faz o gol. Como ele era uma estrela, se ele entrega a bola e corre, o outro se sente na obrigação de devolver. Quer dizer, isso é um tipo de inteligência. É como se ele olhasse para o campo de cima, assim, e ele visse a situação. É como alguém que, antes de dirigir, eu costumo dizer que a pessoa aprende a andar com um carro, né? A primeira aprende a andar com o carro, depois ela tem noção de trânsito, tem noção de espaço e tudo mais. Então, essas são formas de inteligência. Então, existem várias áreas. E cada um tem um tipo de habilidade. Mas existem aqueles de nós que não possuímos um conjunto de habilidades, que é a de lidar com as próprias emoções. E tem um nome para isso. Chama-se analfabeto emocional. A pessoa tem um coeficiente de inteligência brilhante, altíssimo, mas um QE, um coeficiente emocional baixinho. Como se nós, a exemplo, tivéssemos duas pessoas que saem da mesma faculdade, são dois engenheiros fabulosos, tiveram a mesma formação acadêmica, têm empregos semelhantes, e numa reunião de trabalho, um grita, se exaspera, e o outro pondera. Um exemplo. Esse que pondera, ele se permite o direito da reflexão, porque eu posso estar equivocado, eu posso não estar entendendo. Por isso, gente, que a sabedoria, o símbolo da sabedoria é uma coruja, porque ela observa. Então, numa situação difícil dentro de casa, observe as coisas. Observe a sua contribuição dentro de casa. Se você não promove de alguma forma, no lugar de cobrar dos outros, cobre-se. Essa é que é a receita. Então, se eu quero que o meu filho faça alguma coisa, eu vou fazer aquilo. E é um exercício interessante, porque eu acabo descobrindo que eu não sou tão brilhante assim, que eu não faço direito as coisas do jeito que eu acho que eu faço. E aí acaba funcionando como um instrumento pedagógico para mim. Porque se na vida eu amo ao outro como a mim mesmo, eu só dou o que eu tenho, eu não consigo dar paciência ao meu filho se eu não tenho paciência com as minhas próprias dificuldades. Se eu não me gosto, se eu não me amo. Tem aqueles que, quando estão sozinhos, chamam qualquer pessoa para comer qualquer pizza em qualquer lugar. Quer dizer, a pessoa não se gosta. Ela não consegue se curtir, pensar sobre ela mesma, fazer planejamentos pessoais. E isso é uma infantilidade emocional. E nós ainda somos assim. Gravitamos em acessos e decessos. Ninguém vive uma linha reta, só Jesus. Temos altos e baixos, ascensionais, mas são altos e baixos. Existem momentos na nossa vida em que a gente está radiante, está vibrando numa sintonia acima, e existem momentos em que a gente resolve olhar muito para baixo. E aí o nosso padrão vibratório se modifica, as influências espirituais acontecem e a gente começa a dar ouvido, que é o que se chama de obsessão simples. É aquele sorrisinho de canto de boca que a gente dá. O espírito fala, a gente gosta. Vou falar para ela isso mesmo, ela vai ver só quando chegar em casa. Vou dizer. E a gente fica arquitetando o que vai pensar, as palavras que vai usar, como se fosse uma sinuca de bico. Eu vou deixar ele numa sinuca de bico. Ele vai ver só.
E aquela obsessão simples, aquele sorrisinho de cantinho de boca. Como se a vida de relação fosse um embate. E olha, e a gente chama isso de amor. E aí escreve o bilhetinho, diz eu te amo. No dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, a gente dá coisas. A gente falou isso aqui uma vez também. No lugar de dar coisas dar-se no lugar de dar coisas. Aí a gente compra qualquer bombom em qualquer lugar, qualquer perfume em qualquer lugar. Isso é uma tolice. Você pode dar o perfume, longe disso, meu Deus, mas a questão aqui é outra. No lugar de dar coisas, dar-se. Eu, na faculdade, tive uma colega de turma, ela era batista. Tive muitos colegas de outras religiões, né? Então a gente conversava bastante, eu adorava falar sobre espiritismo e pegar citações do Velho e do Novo Testamento, e eles também tinham visões muito ricas que eu não possuía, a gente trocava bastante. E eu buscava, vamos dizer assim, não entrar no que seria para nós a zona de interseção da nossa linha de pensamento, que era Jesus. Então eu falava bastante sobre Jesus, eles também falavam bastante, mas todo mundo sabia que eu era espírita. De maneira que alguns chegaram aí a casas espíritas que eu frequentava, e eu também aí à Igreja Batista, participar do culto, enfim, o pastor lá sabia que eu era espírita, tudo muito bem. E essa menina em particular, ela tinha um problema, uma dificuldade familiar, que ela não falava com o pai. 20 e poucos anos de idade, quando criança, aconteceu um problema lá que não vem ao caso, e ela resolveu não falar mais com o pai. E depois de muitos anos, eles passaram a nem se olhar. Eles viviam na mesma casa, mas eles não se falavam, não se cumprimentavam. E eu estou falando do pai e da mãe e da filha. Pai e filha, uma relação entre pai e filha que não existia. A mãe sofria, chorava pelos cantos, e era uma dificuldade. Ela chegou a apresentar para mim alguns detalhes, e falava do pai, falava dela também. Eu dava minha contribuição, e eu, conhecendo a situação, depois de anos, se aproximava o Dia dos Pais, eu disse assim, escuta aqui, você não acha que vale a pena você tentar mexer com isso, não? Abraça seu pai, diz pelo menos Feliz Dia dos Pais para ele. Mas ele é muito turrão. E eu tenho medo. Eu tenho medo dele. Mas é seu pai. Eu aprendi no Espiritismo, tem uma mulher que escreve mensagens por um médium chamado Divaldo Franco. O nome dela chama-se Joana de Ângeles. Viveu no México como Juana de la Cruz, ou Juana de Asbar. Tem na nota de 200 pesos uma Juana, né? Então, Joana de Ângeles. E ela disse mais ou menos assim, nada resiste à força incoercível do amor. Palavras dela. Mas será que é isso mesmo, Marcelo? Eu falei, bom, eu acredito. Como tudo posso naquele que me fortalece, está lá no Velho Testamento, se você acredita, você já ganhou 60%. Os outros 40% embola pé com cabeça, vamos ver o que dá no final. Eu falei, mas isso é muito teórico. Ali com meu pai, ali anos sem... Eu nunca abracei, tem anos que eu não abraço meu pai. Eu não olho para ele. Aí, muito bem. Volta ela, depois do Dia dos Pais, volta ela com os olhos marejados de lágrima e disse assim para mim, eu abracei meu pai. Foi difícil. Ele olhou assim para mim, eu olhei para ele, 20 e tantos anos, sem nem se olhar um para o outro. Eu fico imaginando como é que não seria isso, né? 20 e tantos anos sem nenhum olhar para o outro. E ela disse que chegou na cozinha, ele estava ali na cozinha, ela se aproximou dele e disse assim, meio entre os dentes assim, né? Tinha um personagem do desenho animado, Zé Buscapé, né? O Zé, vem para casa, Zé. Ele ficava fazendo, falava entre os dentes, né? E ela, então, entre os dentes, assim, não, Feliz Dia dos Pais. Aí, assim, né? Ele, o quê? Aí ela, ai meu Deus, agora, né? É agora. Aí ela, como um desafio pessoal, ela olhou dentro do olho do pai e disse assim, papai, Feliz Dia dos Pais. Mas de um jeito assim, quase artificial, porque daí era uma situação muito complicada. O coroa ficou olhando assim para ela, ela teve um ímpeto. Ela foi e abraçou ele. Quando ela abraçou ele, ele chorou no ombro dela. E eles ficaram ali na cozinha chorando. Aí chegou a mãe, viu aquela cena, os três se abraçaram,
né? E aí rompeu-se ali anos de conflito. Obviamente que tinha todo um exercício dali para frente, era uma etapa. E ela não comprou uma caixa de bombom, não deu um perfume, mas ela deu de si. Dar-se nas relações humanas. E o que a gente tem para dar para os outros? Valores morais. Só que como eu só dou aquilo que eu conquisto dentro de mim, então se eu quiser ser paciente com o meu marido, com a minha esposa, eu preciso ser paciente comigo. Não me punir tanto. Entender que todo mundo erra, eu também errei. Todo mundo tem direito de se equivocar. Nós estamos numa escola, e é a escola da vida, de maneira que a gente acerta e erra. Ninguém acerta o tempo inteiro. Dissemos uma linha reta, só Jesus. O restante de nós, espíritos de terceira ordem, vive assim, cometendo falhas e acertando, cometendo falhas menos graves e sucessos morais. Ascendentemente. Aquela pessoa que nós escolhemos, elencamos para ser nosso companheiro, nossa companheira, deve ser aquele que estende a mão nos instantes de dificuldade. Aquele também que aponta os nossos decessos com o objetivo de melhorarmos, não para ferir, mas aquele que, olha, essa oportunidade. E outra coisa, as dificuldades do outro, elas são sempre do outro. Jesus na cruz, isso é um símbolo no Evangelho. Senhor, por que me abandonaste? Óbvio que não era Jesus reclamando, aquilo era um símbolo. No instante de dificuldade, é só você com Deus. E apressadamente a gente diz assim, eu falei, aí ela foi lá e fez. Tolice. Ela fez porque atribuiu juízo de valor. Não foi porque você falou. Nem Jesus conseguiu isso. Jesus, quando esteve entre nós, o pretoniano cuspiu na cara de Jesus, e Jesus parou carregando a cruz. Por que tu isso fizeste se eu nada te fiz? Emmanuel, há 2000 anos, mostra para nós como Públio Lentulus, que não estava nem aí para Jesus. Várias pessoas, entretanto, Amélia Rodrigues diz que a sombra de Simão Pedro projetada nas pessoas curavam as pessoas. Quem não conhece a história da mulher que toca nas vestes de Jesus e cessa uma hemorragia? O próprio centurião, Jesus se convidava para ir para a casa das pessoas, né? E aí o centurião, não, eu sou um homem que comanda homens. Tu és um homem que comanda almas. Ordena daí mesmo, porque lá ele será curado. E aí Jesus diz, nunca vi em todo Israel um homem com a tua fé. Vá, porque ele já está curado. Quer dizer, o que nos emola ao sucesso é o que Leon Denis chama de vontade. A vontade é a maior potência da alma. Se eu acredito, se eu quero, eu consigo. Esse atributo divino nós herdamos de Deus. Do gênio da divindade. Então nós conseguimos. Então essas frases assim, mas é difícil, mas é complicado, neurolinguisticamente está fora. Didaticamente, como é que a gente deve dizer? Então imaginem assim, eu preciso trazer aqui o iPad para ter a projeção. Então eu digo assim, eu não posso esquecer, eu estou usando a palavra esquecer. Vamos pensar diferente? Eu tenho que lembrar. É a mesma coisa, diga de outra forma. Inclusive a vibração é diferente. Tudo é a maneira como se fala. E a palavra, o verbo, ele tem a sua importância. E quando eu faço esse exercício, inclusive eu me coloco para o outro, escolhendo melhor as palavras, medindo a intensidade daquilo que eu vou dizer. Porque o que eu vou dizer não é para mostrar que eu estou certo. É porque eu entendi que aquele ou aquela é a minha ou o meu companheiro. E como eu quero a felicidade do meu companheiro, não quero projetar o meu ego em cima da dificuldade dele, eu vou revestir o assunto com com a amorosidade que eu devo revestir. Então eu vou apresentar aquilo que se apresenta como espinhos de um jeito mais tênue. Nós não poderíamos deixar de falar, a gente chegou a comentar um pouco sobre o divórcio. O divórcio, na verdade, é um instante onde as relações humanas elas já não mais apresentam condições de serem suportadas. Eu conheci um rapaz
não trabalhei diretamente com ele, um menino novo, bonito, ele se casou, a noiva, a esposa dele, um doce de pessoa, e ele surtou, colou o relé e simplesmente matou a mulher a marteladas. E ele está passando por um problema, um tratamento psiquiátrico sério, não sabe nem se vai ser preso, se vai ser submetido a um tratamento, mas ele matou a mulher. A esposa dele desencarnou pelas mãos dele por martelada. Existem situações na vida em que o divórcio se apresenta como um mal menor. Às vezes é preferível que se desfaça nas leis dos homens aquilo que nas relações amorosas já não existem mais, do que a gente querer suportar uma cruz em que a gente está vendo que a gente não está querendo suportar aquela cruz. Uma das partes, ou as duas, que tentar sustentar uma situação que já é insustentável pelas circunstâncias em que nós construímos. Chico Xavier diz assim, se você pega uma bola e taca essa bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. De maneira que existem situações que a gente constrói que nós colhemos aquilo que a gente plantou. Eu conheci um rapaz, quando eu servia a Marinha, não sou mais militar, mas na época a gente viajava muito, era um navio de guerra, faziam viagens para fora, e ele, um rapaz bonito, alto, louro, forte, olhos azuis, cabelo liso, e muito bem colocado, afeiçoado. Eu conheci a esposa dele. E eles diziam que a esposa dele era 01. Tinha uma história aí de uma novela que classificava as mulheres por números, um problema. E aí era 01. E ele arrumou uma amante. E chamou essa amante de 02. E ele entrava no alojamento e se ria porque é 01, porque é 02. Não satisfeito, ele resolveu noivar com a menina. Depois de 5 anos de casado, ele ficou noivo. E ele trocava a aliança, porque daí ele tirava a aliança de casado, botava a aliança de noivo. E tirava de novo, não, agora vou para 02, agora eu vou para 01. E se vangloriava, porque tinham dias em que ele visitava as duas mulheres e tinha que fazer sexo com as duas, e ele ficava e contava aquelas coisas todas. Depois de um tempo, depois de muito tempo, ele arrumou uma outra amante, que ele chamou de 03. E eu notava como ele parecia um teatro ali no alojamento, ele contando as coisas e tal. Pois muito bem, essa mulher, que acaba que nem eu sei direito o nome das mulheres, porque ele chamava tudo por número, eu não sei o nome. E essa terceira, essa amante, que ele chamou de 03, descobriu que ele era casado. E descobriu que ele tinha noivado. E essa 03, que ele chamava de 03, era advogada, promotora pública, o pai dela, juiz de direito, de vara de família. Ele apresentou a situação e pelos mecanismos da vida, a família era parente de parentes do almirante, que era o comando em chefe da esquadra. E o assunto chegou, eu vou resumir a história, eu encontrei esse camarada, que a gente chamava de Azul, pegou uma cadeia, sei lá como é que enquadraram, eu fui visitá-lo. Eu nunca vi um ser humano tão transtornado na vida. Porque ele foi enquadrado de todo quanto é jeito. As situações de pensão, olha o que ele respondeu de processo, danos morais e materiais, espirituais, amorais, era um tanto de dano que não tinha mais. Acho que ele ia precisar de umas 5 vidas para poder cobrir aqueles danos todos lá. E eu nunca vi uma pessoa tão transtornada quanto ele. Ele colheu aquilo que fez questão de plantar. E quando ele conversava comigo, chorando, desesperado, e ele não podia envolver a família, a mulher dele, enfim, eu digo, mas você procurou. Ele se aborreceu muito comigo, franziu o sombrolho, não gostou do que eu falei, mas você procurou. Eu me lembro de você no alojamento contando as suas histórias como se você fosse o Dom Juan. Aí agora você está colhendo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E ele passou por ela.
Eu gostaria de deixar, porque o horário é sempre muito vigoroso. Minha esposa não está aqui hoje, quando ela está perto de mim, ela fica me controlando daí com o horário, né? E a gente já passou um pouco. Mas eu queria deixar para a gente, nós já comentamos algumas dessas questões, mas eu me lembro, assim, como objeto para nós homens de reflexão. Quando eu era mais novo, uns 20 e poucos anos de idade, eu namorei uma menina, um anjo. A família dela maravilhosa. Mas era daquelas famílias assim enormes. Então eles tinham 13 irmãos e cada um se casou, teve sei quantos filhos e muitos filhos e filhos de filhos e neto, bisneto. E vamos para a primeira vez que eu fui para um churrasco num sítio que era da família, eu passei o olho assim, tinham quase 100 pessoas. Eram 4, 5 gerações, um monte de criança. E como era num sítio, então as mulheres, elas prepararam a refeição antes, né? Então cozinharam as coisas antes, picavam, já botavam tipo um estilo Tupperware e tal, e muita coisa foi feita lá na hora. Cozinhar para 70, 80 pessoas, elas ficaram enfiadas na cozinha a manhã inteira. E os homens jogando baralho, enfim, futebol, essas coisas assim. Quando terminou de preparar o almoço, a mulher vai lá servir teu filho. E aí põe a mesa primeiro para as crianças, aquela criançada, e criança derruba tudo, uma chora, tem 2, 3, 4 anos, 5, 10, 12, 18, 17, porque agora 18 anos, um homem com 30 hoje parece que é pós-adolescente, né? Ele não entendeu que ele tem 30 anos, né? Mas enfim, isso seria um outro estudo daí para a gente, né? E um monte daquela criançada, e depois que dá comida para aquele monte de gente, aí põe a comida do adulto, né? Sei lá o que é isso. Então, todo mundo sentado ali, mulher, pega o saleiro ali para mim. Saleiro é só o homem esticar. E eu fui vendo aquilo ali, eu confesso a vocês que eu fui ficando desesperado. Eu fiquei desesperado. Quando eu entrei na cozinha, era uma quantidade de louça para lavar. Aí eu fiquei ali, na cozinha, lavando aquele monte de louça. A minha mão enrugou de tanta coisa que eu lavei. E era muita coisa, não parava de chegar coisa. Quando eu saí, que daí um deles falou assim, e aquele cafezinho com bolinho, não tem não? Eu disse assim, você vai ganhar uma cadeirada, né? Fiquei quietinho, era a primeira vez, né? Imagina, né? Fazer bonito, né? Sou espírita. Estava ruminando por dentro. No final do cafezinho, com bolinho, sei lá o que foi, recolhe aquilo tudo, embala aquilo tudo, bota nos carros, dá banho naquela criançada toda, e derrama talco e shampoo, e uma loucura, e cada um, o nível de decibéis, né? Baixíssimo, né? Vocês imaginam, né? Criança, né? Fala de um jeito assim, como se fosse um lorde, nada, né? Então era aquela delícia. No final do dia, cada um entra nos seus respectivos automóveis, e eu era o motorista ali, né? Quando o Lé entrou no carro, né? Que era o marido, enfim, era o pai da Janine, da minha namorada à época, que todo mundo entra no carro, aí o Lé vira-se para a esposa dele e fala assim, mulher, como você se divertiu hoje, hein? Aí eu não aguento. Falei, não. Eu parei o carro na estrada e falei, você está brincando, né? Agora você vai falar assim, te peguei, né? Tem homem que faz a mulher de empregada. Faz a esposa. Está escrito em algum lugar que homem não troca fralda de criança? Eu não conheço. Que homem não faz comida? Onde está escrito isso? Que fique bem claro, homens e mulheres, funções diferentes, mas direitos iguais. O que há? Então, essa projeção nossa do macho, inclusive do machismo, né? Porque o Deus, a palavra masculina, é o Deus de Israel, isso é uma tolice. E a gente permeia isso nas relações humanas. Então, é um cuidado para nós, homens, a maneira como a gente trata. E diz que ama, hein?
E a pessoa que vem à casa espírita, ela vem, ela senta nos aposentos, ela usa. Eu disse isso uma vez para os jovens. Vocês vêm para casa espírita, não pede dízimo para ninguém. É a maneira que o centro espírita trabalha. Ninguém recolhe sacolinha. Mas se a pessoa vem para cá, alguém, eu cheguei aqui, eu fui ao banheiro. Alguém colocou ali papel toalha, alguém limpou o sanitário, visitou os aposentos sanitários, limpou. Alguém paga a conta de luz da instituição, isso não é de graça. Então, se eu sou frequentador, digo que sou frequentador da casa espírita, não é uma caridade, é uma obrigação. Olha a inversão de valores. Então, dentro de casa, lavar o prato que come, isso é uma obrigação. Eu vou fazer a caridade para você. Você que tolice, mas se enxerga. Chamar a atenção do outro. Você vai lavar o prato que você comeu. Você vai contribuir com o regramento doméstico. Varrer o chão da casa que você pisa. Você não está fazendo caridade, é outra coisa. Seria objeto para um outro estudo. E a gente confunde um pouco isso nas relações humanas. O que a gente gostaria de deixar como recado para nós, nas nossas famílias? Usemos o farol vivo da evangelização e do evangelho no lar. Uma vez por semana, meia hora, 15 minutos, 20, vamos estudar em conjunto. Para a gente entender, vamos usar o farol, aquele norte verdadeiro que a gente comentou, para a gente entender como é que são as relações dentro de casa. Mas não é usar o evangelho, porque às vezes acontecia isso. Quando eu era criança, às vezes mamãe ficava assim, né? Lia as passagens, e aí eu fazia uma bobagem, ela lia a passagem olhando para mim, tipo assim, isso aqui é para você. Caiu para você, né? E é um tal de caiu para você. Não, mas ela tinha que estar aqui hoje para ouvir isso. Mas se você está, ouve você. E se eu que estou falando aqui, eu sou o primeiro a me ouvir. Sou o primeiro a refletir sobre as coisas que eu mesmo digo. As verdades, elas servem para nos libertar, e não como punhais, para ferir o outro, para espetar, para dizer que está certo, para dizer que está errado. O amor, gente, ele se manifesta com docilidade, com afabilidade, com carinho. Estou com raiva naquele momento, todo ser humano tem direito de sentir raiva. É fisiológico. Nada dessa história de não sentir raiva. Não é Francisco de Assis. É entender a nossa natureza. Olha, nesse momento eu acho melhor não conversar com você não, porque eu estou muito irritado. Depois que acabar aqui, eu vou continuar irritado, mas menos, e aí a gente conversa. Seja franco, sem ser grosso. Ah, não, eu sou verdadeiro. Você transforma a língua num punhal para ferir os outros, né? Tiago diz assim, o homem doma tudo, menos a língua. Está lá, é bíblico, não sou eu que estou dizendo, não é de minha autoria. Então, se a minha língua naquele momento não vai edificar, eu deixo a minha língua dentro da boca, com ela fechada, e não falo nada. Porque se eu sou cristão, a não ser que eu não queira ser espírita, aí tudo bem. Mas se eu elenquei, se eu escolhi o espiritismo como religião, como norte verdadeiro, como bússola, se eu acredito que eu estou hoje aqui quarta-feira à noite, e o que eu estou ouvindo, estou refletindo, é-me útil, então eu vou buscar o meu soerguimento moral. Eu vou buscar trabalhar as minhas dificuldades, eu vou buscar projetar melhor aquilo que eu já conquistei, como espírito imortal, mas eu vou viver assim. E não cobrar do outro, porque é fácil, é cômodo. A vida em família é assim. Entender o limite é como a metáfora do porco-espinho, né? Na era glacial. Então, os porcos-espinhos, eles perceberam que quando eles estavam se aproximando muito uns dos outros, o espinho de um feria o espinho do outro. E aí eles precisavam se distanciar. Só que eles também perceberam que quando eles se distanciavam, eles começavam a sentir frio novamente. E aí eles, então, começaram a estabelecer uma relação entre distância e presença de maneira que eles ficassem próximos o suficiente para irradiar calor, mas distantes o suficiente para que o espinho de um não ferisse o espinho de outro. Essa é a nossa receita de felicidade. O tamanho dos nossos espinhos é só no cadinho do lar que cada um consegue dimensionar. O que o Espiritismo traz para nós como receita de felicidade é que vale a pena investir no bem. E a gente começa investindo no bem dentro de casa, no seio da família. Esse é o recado que a gente queria deixar na noite de hoje. A gente pede desculpa pelo avançar da hora.
A gente deseja a todo mundo uma excelente noite, que o material aqui sirva realmente de reflexão e que nós, então, melhoremos a cada dia mais e mais. Muita paz. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, sensibilizados, de mãos postas como verdadeiras antenas transceptoras, buscando as tuas energias benfazejas, teu olhar dúlcido, sereno, diminuindo as nossas aflições íntimas, cessando a nossa respiração ofegante. Querido Mestre, como desejamos acertar, Senhor, do fundo de nossos corações, Senhor, te pedimos, afasta-nos de nós mesmos, da nossa pequenez, desse homem velho que ainda insiste em falar dentro de nós. Permita, Senhor, que o homem novo, esse espírito imortal, que te enxerga nesse instante, Senhor, que te busca, que se regozija com os teus ensinamentos. Permita que este, Senhor, este lado laborioso de nós mesmos encontre a tua docilidade. Que esta noite, assim como muitas outras, que se manifestam em nós como oportunidades de reflexão com vistas ao nosso crescimento moral, cale fundo em nossas almas. Cada um de nós, Senhor, sabe as dificuldades do cadinho do lar, os problemas, as vicissitudes, os obstáculos a transpor. Mas quando temos a Ti, Mestre, os obstáculos são minimizados pela nossa disposição de vencer. Enlevado, ó Rabi, pelas melhores disposições de progresso, te rendemos graças, Senhor. Te suplicamos, enfim, visite o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. À nossa maneira, Senhor, faz-nos enxergar Tua luz. Necessitamos tanto de Ti. Somos ovelhas, Senhor, buscando a Ti, pastor, amigo. Despede-nos, Rabi, na Tua dúlcida, santa e consoladora paz. Muito obrigado. Obrigada, Senhor. Agradecidos somos pelas reflexões que o nosso irmão nos trouxe. Queremos pedir nesse instante aos nossos guias e protetores que nos permitam, em nome de Deus, estarmos encerrando a primeira parte de nossas tarefas na noite de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.